Fala comigo, povo bonito, vocês estão bom demais da conta? Aqui é o Crispim e vou produzir mais um vídeo depois de muito tempo para o canal Império Científico e hoje nós vamos abordar estudos organizacionais sobre o Sul Global. Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. A nossa aula de hoje ela se divide em três objetivos base. O primeiro é compreender o conceito de Sul Global nos estudos organizacionais. O segundo é refletir criticamente sobre a hegemonia do Norte. E terceiro, apresentar algumas contribuições teóricas e práticas do Sul Global. Entrando no tema padrão, cerne da nossa aula, o que é o Sul Global? O Sul Global e o Norte Global são divisões geopolíticas para poder distinguir os países entre si, em questão econômica, política, social, bélica também, e não só uma posição geográfica no globo. Então, historicamente, os países que fazem parte do Sul Global são aqueles países em desenvolvimento. São países que foram explorados, e alguns ainda são explorados até hoje, pelos países normalmente da Europa Ocidental, no período colonial. Então, durante esse período colonial, teve vários tipos de exploração sobre esses países. Então, desde extração de produtos naturais, quanto tráfico de humanos mesmo para ser escravos em outros continentes. Outro ponto importante que a gente tem que levantar aqui é a desigualdade na produção de saberes ou de alguma outra forma de dominação que existe, porque devido ao poder econômico e político de alguns países, como Estados Unidos e países europeus, eles impõem, de certa forma, a cultura deles, universalizando esses conceitos, esse conhecimento eurocêntrico de forma global para todos os outros países, desvalorizando as culturas populares e locais. Então, ou seja, dificulta a valorização pluricultural ou de qualquer outra questão que possa estar relacionada, como recentemente no encontro dos BRICS aqui no Brasil, após não, durante a cúpula dos BRICS, o presidente atual dos Estados Unidos, no ano de 2025, claro, faz uma ameaça aos países simpáticos ou que participam, ou que são aliados do Banco dos BRICS, afirmando que esses países terão uma taxação de 10% a mais só por eles serem simpáticos à cúpula dos BRICS. Então isso mostra essa desproporcionalidade de poder que um país, uma nação tem sobre outras. Então, ou seja, nesse caso, os Estados Unidos, pertencente ao norte global, que está no centro do capitalismo, contra os outros países que estão na periferia do capitalismo, mas que são simpáticos aos BRICS, que hoje em dia a cúpula do BRICS possui 11 países membros. A hegemonia nos estudos organizacionais, eles trazem de forma bem evidente e bem robusta o predomínio de teorias produzidas no norte global. Então, principalmente na questão cultural e científica, tem essa ilusão de que tudo que é do norte global ele é melhor e superior às demais culturas. Então, tudo que é originário de instituições estadunidenses ou, de certa forma, norte-americanas, que tem o Canadá também da América do Norte, tem essa pretensão de ser superior aos outros. Por que eu só falei Canadá e Estados Unidos? Porque o México também é um país da América do Norte, mas ele é um país latino. Ele é desconsiderado, é um país em desenvolvimento também. Nesse caso, eles têm uma universalização de modelos e ignoram a realidade local. Então, a partir do momento que eles estão introduzindo esses saberes científicos, culturais ou pressões econômicas em outros países, outras localidades, eles ignoram a realidade local, ignoram os costumes. Por exemplo, é comum
empresas, grandes empresas multinacionais no continente africano, vocês verem as pessoas, quando não ocupam aquele cargo de chefia mais elevado na hierarquia, eles usarem roupas voltadas para a estética eurocêntrica. Agora, aqueles que chegam num patamar elevado de na hierarquia dessas empresas, eles podem utilizar as vestimentas locais dos países deles. Mas isso, lembrando, não é para todo mundo. Isso aí é uma variável anedótica ali. Então, essa imposição de costumes e crenças e sempre sobre outros países, outros povos, é uma coisa muito arbitrária. É uma violência cultural contra esses outros povos. E no meio dessa imposição de conhecimento, tem aquela desconsiderização de outras formas organizacionais, informais ou populares. Por exemplo, quando os portugueses chegaram no litoral brasileiro, teve aquele choque cultural, pois a realidade de organização social dos povos originários era diferente, porque eles não tinham aquele foco em produzir para obter mais lucro, que é a questão que é a contraposição dos povos europeus que vieram para as Américas em busca de é, explorar outras formas de riqueza, como especiarias, por exemplo, focando sempre no lucro, ou dominar mais terras, coisa que não era típico dos povos originários aqui das Américas. O Sul Global possui algumas críticas que nós devemos levantar aqui, que é a colonialidade do saber, ou seja, a imposição de uma lógica eurocêntrica nos países do Sul Global, ou seja, nos países da América Latina, África, alguns países da Ásia. Então, tem essa imposição eurocêntrica, como se a cultura eurocêntrica fosse a única e a melhor com relação às demais. E isso é uma manobra de colonização até hoje. Um outro exemplo disso é o cinema de Hollywood, que ele difunde para o mundo inteiro a ideologia estadunidense. Então, ou seja, aquela hegemonia aquela cultura que é considerada superior às outras, considerada entre aspas nesse caso. E nisso é o idioma inglês, que ele é uma imposição no mundo inteiro. Todos os povos, todas as pessoas precisam de falar inglês. E às vezes outros idiomas ficam colocados, às vezes não sempre, vão ficar colocados em segundo plano. Então, outra crítica importante é a invisibilidade de organizações locais nas periféricas ou tradicionais. Então, ou seja, tem uma exclusão sistemática de organizações para promover realmente essa dominação do norte global sobre o sul. Então, que divergem da ideologia dominante. Um outro exemplo disso é o caso de Cuba, que é um dos países mais sancionados e embargados do mundo. Então, os Estados Unidos impõem várias sanções a Cuba, porque é um país divergente da ideologia dominante ali do capitalismo. Currículos de revistas acadêmicas também, por fazerem parte do Sul Global, eles são considerados menos relevantes. Então, se você quer, por exemplo, ter uma relevância científica no seu currículo, você tem que publicar em revistas gringas, revistas estrangeiras, no idioma inglês. Então, vendo que isso é uma dominação cultural do norte sobre o sul global. Então, essas são formas de organizações que não são reconhecidas como válidas dentro desse status quo. Então, tudo que não pertence à hegemonia dominante, ela é desconsiderada e rechaçada mesmo. Ela é negligenciada e muitas vezes até mesmo silenciada. Dentro desse tema, nós podemos trazer a questão do Milton Santos. Ele foi um geógrafo brasileiro, um dos maiores intelectuais que o Brasil já produziu, e ele não abordava diretamente os temas entre como norte global e sul global, tanto é que na época dele existia outra divisão geopolítica,
que era a questão dos países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Só que com a queda da ex-União Soviética e outros fatores, essa nomenclatura caiu por terra e surgiu essa nova. Nesse caso, o Milton Santos ele abordava as questões da globalização, como ela é perversa e dominante com relação aos países ricos sobre os países pobres. Então, ele fala, na teoria dele, perpetuar a desigualdade entre o norte e o sul global é o espaço constituído de forma funcional aos interesses do capital global. É o que eu disse, é o centro do capitalismo dominando os países da periferia do capitalismo. E essa globalização ela é perversamente única, porque ela tenta uniformizar um tipo de cultura, um tipo de ideologia, um tipo de costume, em detrimento de outras. Então, ou seja, outras formas de saberes divergentes dessa ideologia dominante, ela é excluída. Então, ou seja, desconsidera a prática de saberes locais. E, nesse caso, os saberes populares eles são desvalorizados diante de tecnologia e do conhecimento corporativo global. E isso aí se conecta com a invisibilidade das práticas organizacionais locais, como, por exemplo, as estruturas organizacionais que existem dentro dos quilombos no Brasil, as comunidades quilombolas, ou as aldeias indígenas aqui no Brasil. E todos esses locais servem como forma de resistência e a produção de saberes alternativos. Então, ou seja, ao momento que a gente defende a criação e luta pela sobrevivência dessas formas de organização, nós estamos criando uma forma de resistência contra-hegemônica. E isso é importante porque faz parte da identidade do nosso país, da nossa cultura, nossa sociedade. Outro estudioso brasileiro, muito famoso e um dos mais citados em trabalhos científicos pelo mundo, é o Paulo Freire. O Paulo Freire ele era um estudioso reformista. Ele não era revolucionário, ele não prezava por revoluções radicais. Ele era por reformar o que já tem. E ele, dentro da estrutura de pensamento dele, uma das coisas que ele defendia é que as escolas é um modelo de instituição feito para poder doutrinar as pessoas a manter um status quo. Por isso que ele era contra a educação bancária, que era o professor, por exemplo, depositar conhecimento naquele aluno, como se ele fosse o um cofrinho, uma caderneta de poupança, por exemplo, que você vai depositando coisas ali dentro para enriquecer aquele ser de saber. Mas a educação, o processo de ensino-aprendizagem não funciona assim, é uma via de mão dupla. Ao mesmo tempo que alguém ensina, esse alguém também está aprendendo de contrapartida. Então, essa forma de aprendizagem, construção de conhecimento, também é uma forma de resistência à ideologia hegemônica. Então, por isso que ele é sempre, como é que eu vou falar, perseguido dentro do Brasil por causa da ideologia que criaram de forma negativa sobre Paulo Freire. Porém, vários países do mundo, inclusive europeus e os Estados Unidos, fazem uso do método Paulo Freire, que é esse caso da construção do conhecimento, e utilizam desse método para poder também, como eu vou falar, criar uma dominação cultural sobre os países do sul global, por entenderem esses métodos no processo ensino-aprendizagem. E no caso, por exemplo, Paulo Freire, ele buscava inspirar a construção de práticas organizacionais e mais inclusivas à crítica do sul e críticas no sul global, com relação a essa dominação, esse status quo imposto pelo norte global. Aqui agora nós vamos falar um pouco das ideias desse intelectual português, que é o Boaventura de Souza Santos, que ele buscava valorizar o conhecimento que foi historicamente silenciado. Então, ou seja, a valorização de saberes
de outros povos que não e outras culturas que não fazem parte dessa cultura norte hegemônica, essa cultura eurocêntrica. Exemplo disso é que nós aqui no Brasil somos instruídos, educados a achar que a filosofia grega é a única e a melhor que existe. Mas, em contrapartida, nós temos a cultura chinesa, que a sociedade chinesa é milenar. Ela produziu muito material cultural, muita filosofia de qualidade, mas que dificilmente chega até ao nosso conhecimento. Então, essa valorização de conhecimentos diversos é uma forma de enfrentamento à monocultura do conhecimento, ou seja, é uma forma também de combate a essa cultura eurocêntrica hegemônica. O Sul Global ele trouxe várias contribuições para a gente, aqui nós vamos citar algumas delas, que é igual, por exemplo, a economia solidária, que busca, por meio de cooperativas ou movimentos sociais, trazer uma melhora para a sua população, por meio de organizações sociais que são baseadas nesse sentimento, nesse comportamento de cooperação mútua. As organizações indígenas e quilombolas, como eu disse anteriormente, são a base comunitária. Elas têm os modelos organizacionais que são fundamentais a transmitir os saberes culturais e das práticas ancestrais desses povos. Por exemplo, a nossa capoeira aqui no Brasil é uma forma de resistência que os negros que foram escravizados, que foram sequestrados no continente africano, encontraram para poder defender e transmitir a sua cultura e se defenderem contra os senhores de escravos mesmo. E por falar em questão de escravos, uma revolução importantíssima que ela é silenciada de forma proposital é a Revolução Haitiana, que foi uma revolução dos negros escravizados contra os senhores de escravos, em que eles se rebelaram e mataram os senhores de escravos. Então, ou seja, como essa é uma revolução que quebra completamente o status quo, ela é silenciada. Pouca gente sabe que ela aconteceu. E isso é de forma proposital. Outra crítica importante que o Sul Global levanta para a gente, traz luz, é a crítica da racionalidade instrumental com foco no status quo, nessa praxis. Então, ou seja, a, a questão utilitarista, que o conhecimento tem que ser utilitário, e esquece a valorização da experiência por meio da prática. Então, ou seja, muitos povos, por exemplo, indígenas aqui do Brasil, eles não tinham a transmissão de conhecimento por meio escrita. E isso não diminui a cultura deles, não diminui esses saberes. Só porque ele era oralizado? Não. Entendeu? Então, isso também é uma forma de resistência, nós preservarmos a cultura dos nossos povos originários aqui. Aqui tem algumas referências que eu vou falar para vocês, duas delas já citei antes, que foi o Milton Santos, um dos nossos maiores intelectuais, e o Boaventura, que é um intelectual português. Aqui eu quero dar um destaque na Silvia Rivera, porque ela é uma socióloga e ativista boliviana que, ao contrário do Paulo Freire, que era reformista, ela não, ela é radical, ela é uma revolucionária. E ela, o ponto de estudo dela é que, como que eu vou dizer? Que a academia científica ela faz muito discurso decolonial, mas eles não fazem nada para poder mudar esse status quo, para quebrar as estruturas que, como eu vou dizer, que alicerçam essa dominação entre norte e sul, essa diferença, essa questão latino-americana, que você é considerado inferior por você ser um latino-americano. É o caso, por exemplo, do Brasil. O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas ele não faz parte dos países ocidentais, por exemplo. Ele não faz parte do norte global. O Brasil se encontra na periferia do capitalismo. E essa crítica que a Silva Rivera faz com relação a isso é porque as pessoas dentro da academia científica, por exemplo, eles falam sobre questões decoloniais, resgatar culturas ancestrais, mas eles não fazem nada de significativo para que esses temas que são abordados sejam realmente defendidos dentro da academia científica. Então, essa é a principal crítica dela. E outra crítica é essa, dos saberes latino-americanos, eles serem considerados inferiores
em âmbito global com relação a conhecimentos europeus e estadunidenses. Outra estudiosa aqui que aborda esse caso é a Connell, que ela cunhou o termo da sociologia do sul global, a teoria do sul. Então, ela investigou de forma geopolítica e global conhecimentos e as suas hierarquias entre esses conhecimentos, que é o que a gente está falando, por exemplo, essa cultura eurocêntrica ser considerada superior às demais culturas pelo mundo afora. Metodologias contra-hegemônicas. Então, isso aqui é uma metodologia que envolve a participação do sujeito dentro da pesquisa. Então, ou seja, eles são participantes ativos na produção de conhecimento, não só coadjuvantes ali. Então, eles têm que ser um multiplicador de conhecimentos. E uma opinião minha aqui é que esse conhecimento produzido na academia científica tem que ser transmitido para a população em geral de forma simples, e não dessa maneira encastelada que muitos pesquisadores se mantêm dentro da academia. Esses conhecimentos têm que chegar na população, inclusive como forma de defesa da ciência e tecnologia. Porque quando tiver contingenciamento, corte de verbas dentro dessas áreas, a população saber cobrar e questionar dos seus governantes e autoridades que isso não é algo benéfico para a população. E reconhecer também o local de fala do pesquisador, com essas relações de poder dentro da pesquisa. É o que eu falei. Alguns tipos de pesquisa, algumas revistas, alguns locais que são considerados superiores por fazerem parte do norte global. Então, ou seja, desses países que estão no centro do capitalismo. E essas abordagens decoloniais, metodológicas insurgentes, elas precisam ser enaltecidas, serem fortalecidas, porque elas são uma perspectiva de cano que se opõe a essa ideologia dominante, essa cultura dominante. Aqui agora nós vamos falar das reflexões finais, que vão abordar que os saberes estão ausentes, que saberes estão ausentes na teoria dominante. Então, ou seja, são os saberes que fazem parte do sul global. Eles são saberes que são, como que eu vou dizer, são depreciados por não fazerem parte dessa hegemonia central. Então, uma forma da gente valorizar essas experiências locais e plurais é considerar que os métodos de abordagem reconheçam essa diversidade organizacional e cultural para que seja difundido e enaltecido para mais países, mais povos, mais nações, e inclusive esses saberes dentro da própria academia científica. E questionar sobre as práticas de investigação na produção do conhecimento. Será que todas essas práticas elas são funcionais, elas são realmente boas? Será que não existem outras práticas de pesquisa tão boas quanto, ou quem sabe até melhores, porém elas são aplicadas e desenvolvidas no sul global, por isso que elas são esquecidas? Então, é uma reflexão muito séria e urgente que nós devemos fazer. E a partir desse trabalho, a gente pode concluir que o sul global ele amplia o campo dos estudos organizacionais, que decolonizar é abrir espaço para diversidade teórica e prática, não só falar da boca para fora, não só escrever, ter que propor uma ruptura com essas estruturas, com esse problema estrutural que está na raiz ali da nossa sociedade. E reconhecer o valor de que a experiência do território das vozes que são marginalizadas. Nesse caso, que são marginalizados também são as minorias. Então, podermos dar atenção, dar voz, dar uma luz jogar uma luz sobre conhecimentos de povos originários, conhecimentos de povos descendentes dos negros escravizados, da população LGBTQIA+, entre outras minorias e outros povos marginalizados, que é o caso, por exemplo, dos países do continente africano, que eles sofreram uma colonização absurda nos séculos passados e alguns países ainda sofrem exploração.
dos países europeus, como tem países do continente africano que são obrigados a emitir moeda na França, porque o Banco Central francês que emite a moeda deles, então seja uma forma de dominação colonial ainda. Então nós temos que lutar para que esse status quo seja rompido e correr atrás de desenvolver esses países com que eles tenham uma maior força, uma maior representatividade geopolítica para que esse tipo de dominação diminui por, quem sabe, até acabar no futuro. Assim, não no futuro próximo, claro. E terminando essa aula de hoje, eu quero agradecer a todos pela atenção. E aqui tem aquela sugestão básica das referências bibliográficas para vocês poderem consultar. E no mais, aquele beijo, meu muito obrigado. Falou!